O Alan estava numa pegada, foi nesse ano que ele traçou a meta de 200k, de fazer um profit de 200k dólar, né? E estava chegando o Scoop, ele falou, eu quero fazer a melhor preparação da minha vida para o Scoop, nunca me preparei tão bem, vou me preparar muito bem, porque nesse Scoop vai sair alguma coisa. E ele decidiu e colocou isso na cabeça e começou. Ele me pediu, ele falou, me ajuda a fazer uma boa preparação. Eu falei, essa é a minha especialidade, vamos lá. Aí a gente começou a trabalhar a preparação. Um mês ele fez tudo bonitinho e estava ali no melhor dele para jogar. A gente falou, opa, eu estava animado, ele estava animado. E aí, por algum motivo que só Freud explica, um dia antes de começar o Scoop, o Alan juntou com uma galera para assistir um jogo do Grêmio. E aí, foi um jogo terrível. E ele queimou depois de um mês de preparação para o Scoop, um dia antes de começar o Scoop, ele queimou pesado por causa de futebol, por causa do jogo do Grêmio. E quando ele me falou aquilo, eu não estava acreditando. Eu falei, caramba, Alan, um mês de preparação e você vai, no dia anterior, fazer uma cagada dessas de se colocar numa situação de queimar por causa de futebol. Me pareceu uma autossabotagem, né? Isso a gente faz. Autossabotagem é quando você faz coisas que você sabe que compromete o que você quer, né? E aí, aí ele já começou o Scoop queimado. Mesmo com um mês de preparação, ele começou o Scoop queimado. Aí a primeira semana foi horrível, ele tava queimadaço. Aí chegou no... E acho que era um Scoop, acho que durava 2 semanas, né? Esse Scoop. Acho E que sim. aí, em 2018. Não, foi de 2019, agosto de 2019. E aí tava lá, mas na metade da segunda semana, que era quando a gente tinha o nosso coach, e a gente começou a conversar, e ele falou alguma coisa, eu não me lembro exatamente como foi, mas foi alguma coisa que o Alan falou de puta, mas também não importa o big hit, né? Eu acho que eu nunca vou ter um big hit, porque isso, porque aquilo. Ele jogou assim no ar alguma coisa. E é bom quando ele tá queimado. Às vezes ele fala comigo quando ele tá queimado, ele manda umas mensagens e eu falo, legal, aqui você tá me mostrando o que tá passando na sua cabeça. Ele falou algumas coisas e queimou, e falou de big hit, e falou disso e aquilo. E eu parei, me chamou a atenção. Eu falei, será que você não se programou tanto ao longo da sua vida, tanto ao longo da sua carreira de jogador, que o big hit não é importante e que até mesmo tinha uma programação que o big hit pode atrapalhar o jogador, né? E acho que era essa a crença. O big hit mexe com a cabeça do jogador, pode atrapalhar o jogador e não é saudável para a cabeça, para o mindset do jogador no poker, que você criou isso tão forte que você evita ter big hit para não correr esse risco? Porque o Alan era um jogador vencedor, lucrativo, estava bem, mas o big hit não vinha, só o big hit, que tinha um bloqueio ali. E aí ele parou e pensou, falou, faz sentido. Eu falei, será que você não traz do início da sua carreira esse bloqueio que diz big hit não é o que eu quero, não é bom, pode ser prejudicial, o que eu preciso é ter consistência e ser lucrativo e longo prazo. Legal. Eu falei, eu acho que sim. Mas será que agora, você, 3 anos depois, 4 anos depois, se você tiver um big hit agora, você acha que isso vai prejudicar a sua cabeça, o seu jogo, o seu mindset? Falei, não, acho que agora não. Falei, acho que agora você está preparado já para ter um big hit, não tá? Acho que agora eu tô. E aí a gente terminou assim. No sábado, ele cravou o torneio. Foi engraçado Sábado. isso, né? E assim, podem dizer que é coincidência, sincronicidade. Se tivesse acontecido uma vez só, eu também desconfiaria. Mas Renato Caneóia me procurou ali, foi em 2015, 2016.
E aí a gente fez o treinamento de 3 meses individual. Foi um dos meus primeiros alunos, acho que foi o primeiro que fez esse treinamento específico para jogadores de pôquer, mais especializado para o pôquer individual. E nos primeiros 3 meses, ele teve o maior resultado live e o maior resultado online da carreira dele. Então, ele cravou um TCUP, pegou um terceiro no BSOP e tal, enfim, teve ali os melhores resultados. Aí, e não foram os únicos, eu vi isso acontecendo aqui, depois, e no meio de um treinamento o cara crava ali um torneio de WCUP, de SCUP, enfim, várias dessas coisas foram acontecendo, e eu já não acredito mais nessas coincidências. Quando parece coincidência, muitas vezes não é. Então, esse caso, para mim, estava tão claro, acho que ficou tão claro que o bloqueio, tinha um bloqueio com o Big Hit que estava segurando. E foi tão nítido isso que passou um mês, o Alan cravou um Sunday Million por 110k. Um mês depois. Ou seja, podem dizer que é coincidência. Eu não acredito. Eu acredito que tem ali alguma coisa a ver. Bom, eu contei o meu lado da história, Alan. Quer contar, pensando em você, nessa questão de bloqueio, desbloqueio mental? Como foi a sua visão disso? Eu só acho uma pessoa que sempre busca muito segurança em tudo. Eu acho que um pouco de eu querer ser um jogador consistente, assim, e não pensar em big hit, é justamente que se eu tô ganhando consistentemente, significa que eu realmente sou um jogador vencedor, né? Porque não tem como um jogador que não é vencedor ganhar consistentemente durante meses ou anos. E aí eu acho que eu pensava muito nisso, né? De, eu preciso ser consistente. E Big Hit, Big Hit não é importante porque Big Hit pode só mascarar ali que alguma coisa, tipo, eu não sou bom, mas só que eu posso Big Hitar sem querer e aí acabar jogando mais caro e perder e me frustrar, coisas assim. Eu acho que eu tinha um pouco de um mindset assim relacionado a Big Hitar. E aí, quando eu percebi que depois de tanto tempo eu já era um jogador vencedor, consistente, que não tinha nada que pudesse realmente me atrasar ali num big hit, como eu achava, que não tinha como ser algo ruim, parece até que tu acaba dando mais foco para esses torneios em que tu pode big hitar, né? Porque até então era uma tela como qualquer outra, né? Claro que o teu torneio mais importante do dia ali, às vezes tu acaba meio que colocando um pouco mais de foco, mas só que no geral, né, eu tentava dar o mesmo foco para todas as telas e funcionava. Eu era um jogador bem vencedor e quando não salvava a session num torneio importante, salvava no menor, dava certo. Só que aí quando eu comecei a pensar, beleza, então tá na hora de eu colocar mais um desafio aí. Agora eu quero Big Guitar. Parece que esse foco, né, essa atenção e essa vontade ajudaram realmente a desbloquear isso e hoje eu posso dizer que eu tive 5 big hits já, né? Premiações ali de quase $100 mil e aquela de 110 mil, né? No Sunday Million. Sem dizer de uma semana ali, depois que eu voltei da Tailândia esse ano, que eu ganhei mais de 100 mil em um período de 7 dias, né? Que foi 86, depois mais 23, mais uns resultados menores, várias FTs, assim, uma coisa que também era difícil de acreditar um ano antes. Segredo é ir para Tailândia, então. Sim, Segredo é passar a mão em Budas de ouro, esfregar a mãozinha assim na cabecinha dele.